honra, sua muito digna esposa. Deus abençoe, faça-me acompanhado do pastor João César, um amigo, sua esposa também. Deus abençoe, obrigado, tá bom? Pela indicação. São amigos que temos um carinho, respeito muito grande. A todos que aqui vieram, que Cristo Jesus vos abençoe poderosamente, amém? Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Quantos assim ainda querem ouvir Deus através da palavra? Glórias a Deus, amém? Assim como o pastor de vocês os ensinou, se for ler sentado, fique sentado, se for em pé, fique de pé. Eu creio que Deus tem algo conosco na noite de hoje. Aqueles que encontraram Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26, os que encontraram com o sinal, digam amém. Escrito está: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, aonde muitos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e o consumiu a todos. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, quando muitos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Redobre vossa atenção. Eu prometo ser bem breve, bem sucinto, objetivo naquilo que o Senhor, Ele já falara no meu coração. Esse texto de Lucas, que ora acabamos de mencionar, a gente consegue perceber que Jesus vai fazer uma comparação sobre duas narrativas, sobre dois fatos, sobre dois acontecimentos que aconteceu no Velho Testamento. A primeira evidência é a história de Noé, e a segunda evidência é sobre a mulher de Ló. Quando a gente consegue entender o que Lucas quer descrever no capítulo 17, a gente vai identificar que Lucas foi um escritor que não andou com Jesus. Tudo o que Lucas descreve é porque ele soube por alguém, colheu informações, e nessas informações ele consegue descrever a trajetória de Cristo, por onde ele passou, os milagres que foram feitos e as suas maravilhas no decorrer do seu ministério na face da terra. Sabemos que Lucas é grego, Lucas é médico, e acredito eu que por Lucas ser médico, Lucas consegue dar detalhes fundamentais a qual Mateus e Marcos não conseguem dar. Quando a gente chega no capítulo de número 17 do seu livro, a gente percebe que Lucas vai falar sobre a cura dos 10 leprosos. Conhecemos essa história, ela nos chama muita atenção, mexe com a nossa mente, porque aqui é um dos únicos textos a qual Jesus não disse para os leprosos serem curados. A Bíblia diz que quando Jesus estava indo a Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e Galileia, diz a Bíblia que esses 10 leprosos se apresentaram diante de Cristo, acenando, chamando a sua atenção e pedindo a eles que liberasse uma palavra, pedindo a eles misericórdia. E a Bíblia diz que Cristo não disse a nenhum deles: sejam curados. A Bíblia diz, e Lucas consegue descrever, que Jesus, olhando para os 10 leprosos, disse a eles: vai e mostrai aos mestres da sinagoga. A gente começa a entender aqui, que aqui é um dos únicos textos aonde Jesus não disse a eles: sejam curados. Jesus somente disse: vai e mostra
aos mestres da sinagoga, enquanto os 10 estavam caminhando, vou repetir, enquanto os 10 estavam caminhando, um deles percebeu que já estava curado. Eu vou repetir, eles caminhando, isso aqui é para quem está ligado, eles caminhando, um percebeu que estava curado. Pastor, o que é isso? Existem milagres que Jesus libera a palavra e o que está enfermo é curado. E esta cura aqui, eles estão caminhando, são 10. Então existem milagres que a palavra é liberada, mas existem milagres que só acontecem em concordância. Eu vou repetir, aqui só aconteceu porque todos estavam caminhando na mesma concordância, porque não adianta estar aqui com um pensamento diferente, contrário daquilo que foi estabelecido. É por isso que Deus não colocou os nossos olhos na nuca, mas sim no nosso rosto. Por quê, pastor? Porque não tem como andar para frente olhando para trás. É por isso que as coisas acontecem quando todos estão na mesma concordância. Até aqui compreendemos, é um milagre que mexe com a nossa mente, porque palavra nenhuma de cura foi liberada, só aconteceu, as coisas fluíram, as coisas deu certo, porque todos estão caminhando na mesma direção, em concordância. Quando a gente passa a entender isso aqui, a gente percebe que no capítulo número 17 e no versículo de número 20, Jesus vai mudar o discurso. Por que ele muda o discurso no versículo de número 20? Porque Jesus está sendo interrogado pelos fariseus e pelos homens da sinagoga acerca da vinda do Filho do Homem. E Jesus então, por sua vez, conhecendo o pensamento e os corações daqueles que estavam ali, Jesus muda o discurso. E ele começa a dizer aos discípulos que os fariseus e os saduceus não devia ser um modelo seguido. Por mais que eles pregavam, conheciam a Bíblia da época, que era a Torá, Jesus vai ensinando aos discípulos que o modelo a ser seguido deveria ser Cristo, porque Cristo, ele mesmo disse que ele não veio para quebrar as leis, ele veio para cumpri-las, porque a gente precisa entender que o propósito da bênção não é dar somente o que você quer, mas te aproximar de quem está te dando. Eu vou repetir, o propósito da bênção de Deus não é dar somente o que você quer, mas te aproximar de quem está te dando. Quem é pai aqui vai entender o que eu vou falar. Quando você é pai e você quer presentear o seu filho, o intuito do presente não é dar somente o que ele quer, mas criar uma aproximação, criar um relacionamento, criar um vínculo, porque o intuito do pai para abençoar o filho é ter ele próximo, para que o filho agradecido, recebendo o que queria, volte ao pai para agradecer. Então o propósito da bênção não é dar somente o que você quer, mas te aproximar de quem está te dando. Quem quer pão, vai na padaria. Quem quer remédio, vai na farmácia. Quem quer abastecer o carro, vai no posto de gasolina. E quem quer Deus, vai para a sua presença. Então o propósito da bênção não é dar somente o que você quer, mas te aproximar de quem está te dando. Então o propósito de Deus é, se dando para trazer vai, eu tiro para ver se volta. Eu vou devagar. Se Deus dando para trazer vai, Deus tira para ver se volta. Porque o intuito de Deus não é dar somente o que você quer, mas te aproximar de quem está te dando. Então Jesus muda o discurso. Muda o discurso porque estava sendo indagado pelos fariseus. E quando a gente lê isso aqui, mexe com a gente. Porque o intuito de Jesus não era expor os mestres e os fariseus das sinagogas, mas mostrar a eles. Mostrar o quê? Jesus estava falando do culto. Que culto é esse? O que Cristo está dizendo é, o culto é verdadeiro, a oferta é verdadeira, o sacrifício é verdadeiro, a adoração é verdadeira, mas a vida após culto não combina com aquilo que entregou do lado de dentro. Oh glória! Eu vou devagar. O que Jesus está dizendo é, a oferta é verdadeira, a adoração é verdadeira, o sacrifício é verdadeiro,
mas a vida após culto não combina com aquilo que foi prestado do lado de dentro. Então o intuito de Cristo mudar o discurso não é expor os fariseus, mas é expor a hipocrisia, porque Jesus não consegue entender isso. Ele foi mesmo quem disse no seu sermão da montanha, que não tem como duas águas sair da mesma fonte, ou você adora um, ou você aborrece o outro. Então a gente começa a compreender que Jesus vai mudar o discurso. Mudando o discurso, ele vai fazer uma comparação. Como será a vinda do Filho do Homem? Aí ele diz, foi como nos dias de Noé. Muitos estarão casando, muitos estarão se dando, muitos estarão bebendo, muitos estarão fazendo muitas coisas, e acontecerá quando menos perceber. É por isso que o arrebatamento da igreja, para muitos, parece ser impossível, parece ser um sonho, mas quando acontecer, vai ser um pesadelo. Então a igreja do Senhor precisa estar ligado com a eternidade. Não falo de religião, mas falo de compromisso, falo de aliança, falo de intimidade. Por quê, pastor? Porque Jesus compara a história de Noé. Até aqui compreendemos, e eu falo isso aqui sem intenção nenhuma de ferir o seu coração. O que a gente chega em Gênesis capítulo de número 6, a gente enxerga o quê? Um Deus irado. Irado com quem? Com a humanidade. O texto diz que Deus está irado com comportamento. E o narrador de Gênesis 6, ele vai dizer que Deus estava vendo os pensamentos, os corações, e isso tudo está subindo a Deus com um cheiro mau às suas narinas. A gente identifica o quê? Que a humanidade está pecando, está fugindo daquilo que Deus tem, até porque Deus não fez o homem para ficar longe dele. Haja vista que em Gênesis capítulo de número 1, quando Deus libera a palavra dizendo haja, Deus é um Deus presente que quando fez, mas também é um Deus presente no decorrer da vida do ser humano. Deus é alguém que faz, mas está presente. Então a gente observa que em meio a uma geração pecaminosa, Deus encontra alguém que decide andar com ele. É por isso que a gente não pode julgar, porque em meio a uma geração ainda existe alguém que decide andar com Deus. Tem alguém aqui nessa noite que vai decidir andar com Deus? Se você tem mão para levantar ao céu, glorifique a Ele, porque Deus nesse ano de 2025 está à procura de alguém que decida andar com Ele. Uma geração pecaminosa. Por que pecaminosa? Porque Deus está vendo, Deus observou as intenções e os pensamentos do coração. A gente precisa separar isso aqui. Separar o quê? Muito simples. O problema para Deus nunca foi pecar, é fingir que não está pecando. O problema para Deus nunca foi errar, é fingir que não está errando. Então Deus não tem problema com isso. No entanto, que Deus disse, Noé, vai acontecer um dilúvio. A gente olha a mensagem de Noé, é uma mensagem tão curta, mas tão simples, mas é Deus quem deu. E se Deus quem deu a mensagem, Ele se responsabiliza com aqueles que estão ouvindo. Qual era a mensagem de Noé? Quem não entrar na arca vai morrer. Quem não entrar na arca vai morrer. Quem não entrar na arca vai morrer. Ouvir Noé nos dias de hoje seria uma mensagem chata. Já tinha alguém mexendo no celular, alguém já se aprontando para ir embora, porque a sua mensagem era repetitiva, e tudo que é repetitoso acaba enjoando, mas a mensagem era curta, mas era Deus quem estava dando. Quem não entrar na arca vai morrer. Quem não entrar na arca vai morrer. A Bíblia diz que Noé, essa era a mensagem dele. A Bíblia diz que ele demora 100 anos. Não é que ele demorou para construir a arca, é que Deus procurou alguém que se encaixasse no seu projeto. A Bíblia diz que não é que a mensagem que ele prega, Deus faz acontecer. Vem o dilúvio varre a humanidade. A história diz que Noé entra com a sua família para dentro da arca. O texto vai dizer que o anjo do Senhor selou a porta pelo lado de fora. E o texto também vai dizer que havia uma janela lá em cima, muito alta. A gente consegue entender que Noé não conseguia saber como estava do lado de fora, porque a Bíblia diz que aconteceu o dilúvio por 40 dias e por 40 noites. A história diz que nesse período do dilúvio,
Noé tem a sabedoria. Sabedoria do quê? De soltar um corvo por 3 vezes. Isso aqui mexe muito com a gente, porque a Bíblia diz que Noé pega o corvo e solta ele pela janela. A história diz que o corvo vai, volta, vai, volta, vai e não voltando mais. Por quê? O texto diz que ele, encontrando lugar para pôr os pés, não voltou mais. A pergunta que não quer calar é: esse corvo aqui simboliza nossa geração. Pastor, o que é isso? Esse corvo simboliza a nossa geração. São pessoas que vão, voltam, vão, voltam. Eu preciso dizer isso aqui para você, e sem nenhuma intenção de ferir o seu coração. É muito preocupante essas idas e vindas para a arca do Senhor. Porque uma hora a sua ida não pode funcionar a volta. Tem pessoas que foram e não voltaram. A pergunta é: o corvo trouxe uma mensagem positiva para Noé? Claro que não, porque não tem como contar com gente que uma hora vem, mas não vem, tá, mas não tá, quer, mas não quer. Então a gente percebe que Noé não só contou somente com o corvo. Noé tinha a segunda opção. E quem é a segunda opção? É a pomba. A Bíblia diz que Noé solta a pomba, e a pomba foi e voltou. E o texto diz que ela, não encontrando lugar para pôr os pés, ela retornou. Espera aí, o texto diz que o corvo foi, ele não voltou, porque ele encontrou lugar para pôr os pés. A pomba foi e voltou, porque não encontrando lugar para pôr os pés. Então o problema aqui não está no texto, o problema está no comportamento do corvo, porque lugar para pôr os pés tinha para o corvo. Pastor, por quê? Porque quem tem compromisso com a arca não põe o pé em qualquer lugar. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir. Quem tem compromisso com a arca não põe os pés em qualquer lugar. Pé de crente é diferente. Eu vou repetir, pé de crente é diferente. Lembra de Moisés? Moisés é conhecido na Bíblia como filho da filha de Faraó. Segundo a história por trás do texto, Moisés é criado no Egito, adoração aos outros deuses. Diz o Talmud que quando Moisés ia com Faraó e com a filha de Faraó, eles se achegavam no templo. Quando ia adorar a Deus, eles tiravam a sandália dos pés, o serviçal pegava a sandália, levantava para o alto, ia diante da estátua do Deus que seria adorado, em forma de reverência diante dele. Assim Faraó entrava, tirava as sandálias, levantava o serviçal para o alto e mostrando aos seus deuses a sua reverência. É por isso que quando Moisés se encontra com a sarça no monte, o problema não é a sarça que pega fogo, o problema é o fogo que não se consumia. Quando Moisés se achega na presença de Deus, qual é a primeira coisa que Deus fala com ele? Moisés, tira a sandália dos teus pés. O que Deus estava dizendo é: Moisés, quando tu era do Egito, tu ficava no forró a noite toda, enchia a cara de cachaça, ia para o baile funk, rebolava até o chão. Se os demônios lá fora pedisse para tu raspar a cabeça, tu raspava. Agora na minha presença, Moisés, tu quer entrar de qualquer jeito? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Eu não sei se tem alguém com glória a Deus na boca para dar, mas eu vou liberar isso aqui para alguém. Você lembra do irmão Josué? O que Josué faz? Capítulo de número 24, se não me falha a memória. Ali no contexto está um problema entre o povo de Israel. Vocês vão adorar a Deus a partir de hoje. Quem vocês vão adorar? Josué se apresenta e diz: gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem pular carnaval, vocês pulam. Se vocês quiserem ir para o forró, vocês vão. Se vocês quiserem ir para o baile, vocês também vão. Mas eu já decidi o quê? Que eu e minha casa
Isso aqui é só para quem tem glória a Deus na boca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que tu levantasse a sua mão direita para o céu, porque eu tenho uma resposta para alguém que está orando. Para você que é mãe, para você que é pai, não tem esse negócio. Se você estiver orando, Deus vai arrancar teu filho de lá. Deus vai tirar teu filho do pagode, vai tirar do baile, vai trazer para a presença. Tem alguém que pode abrir a boca para glorificar a Deus aqui? Eu não sei se é de costume aqui, mas com muito carinho e respeito, eu queria que você pegasse na mão desse crente que está do teu lado, com muito carinho e respeito, dá só uma chacoalhada nele de um lado para o outro. Diga para ele: e aí, vai dar glória ou vai ficar me olhando? Vai dar glória ou vai exaltar a Deus? A Peniel, 32 anos, não caiu de paraquedas. Essa igreja só está de pé. É ele, é ele, é ele. Ebride colavara série como na gandulha. Deus é o centro. Crente é diferente. Pé de crente é diferente. Você precisa entender que às vezes o chamado de Deus mexe com a sua mente. E na verdade você nunca vai entender. Porque o chamado de Deus não é quando eu ouço. O chamado de Deus é quando eu atendo. Espera aí. O chamado de Deus não é quando eu ouço, mas é quando eu atendo. Por quê, pastor? Imagine o pastor de vocês pegando no telefone, ligar para você, o telefone tocar, e você não atender, não valeu de nada. Porque o intuito do chamado não é quando eu ouço, mas é quando eu atendo. Porque todas as vezes que eu atendo, eu estou mandando um recado para quem me chamou. E você precisa entender isso aqui. O chamado de Deus não é para o forte que pode muito, nem para o fraco que pode nada. O chamado de Deus é para o já. Está disponível? Ele vai te usar. E a gente percebe que por conta do chamado, pastor João, Deus faz loucuras. Pastor, por conta do chamado, Deus faz loucuras, faz. Por conta do chamado, Deus te quebra, te amassa, te pisa, te humilha, fecha. Só um é Deus. Vai acabar o glória, mas não vai assim mesmo. Por conta do chamado, Deus faz loucuras. E a gente não compreende. E Deus ama crente que acha que é dono do próprio nariz. Oh, meu Pai do céu. Ninguém me muda, ninguém me manda. Deus adora esse povo. Então a gente consegue observar um chamado. Deus chama Noé. E chamando Noé, Deus faz a comparação. Sabe o que é o mais interessante? É que a Bíblia diz que a pomba volta. Por quê? Porque tinha lugar, só não tinha lugar para ele. E a gente precisa entender que crente é diferente. Quem é crente não curte o que todo mundo curte. Não posta o que todo mundo posta. Não fala o que todo mundo fala. Não anda como todo mundo anda. Oh, meu Pai do céu. Quem é crente é diferente. E nós precisamos fazer essa separação. Os tempos mudaram, é verdade. Mas a palavra ainda continua sendo a mesma. Jesus disse: passarão céus e terra. Eu só preciso de 3 crentes ligados aqui comigo. Tem um rolo de Deus aqui, eu vou desenrolar esse negócio. A gente vai observando o quê? A comparação que Cristo faz. Então ele vai fazendo essa comparação, falando para os fariseus, que será como nos dias de Noé. Até aqui compreendemos, eu vou ser fiel, pastor, ao horário que foi me dado. Então a gente começa, ele faz uma segunda comparação. Qual é a segunda comparação? Sobre a mulher de Ló. Nós começamos a entender isso aqui, porque em Gênesis capítulo de número 11, o pai de Ló é Arã. Arã, no capítulo de número 11 de Gênesis, ele falece e diz ao texto que Abrão, por ser irmão de Arã, traz Ló para perto, por conta do bom coração. Mas se você observar o texto, não tem nenhum momento Deus dizendo: traga Ló para a sua vida, cuida de Ló por conta disso. Em nenhum momento Deus pediu para Abrão trazer Ló para perto. Além de trazer ele, traz a sua esposa, a qual não sabemos nome. Isso aqui mexe com a gente. Por quê?
Porque ninguém sabe o nome dela. Você sabe o nome dela? Não sei. Sabe quem é o seu parentesco? Também não sei. Sabe quem é a sua árvore genealógica? Também não sei. Então qual é a forma de eu conhecer essa mulher? Estudando o parente mais próximo. Como assim, pastor? Você quer conhecer quem é fulano? Vê com quem ele anda. Quer conhecer alguém? Vê com quem ele anda. Minha avó já dizia: me diga com quem tu andas. Isso aqui vai mexendo com a gente. E Jesus parece que às vezes é meio maluco nas coisas que ele fala. No entanto, que ele até confundiu Nicodemos. É necessário que o homem nasça de novo. E ele disse: como eu, sendo velho, voltarei para o ventre de minha mãe? Não tem lógica. Aí Jesus disse: meu filho, se eu falo as coisas da terra, tu não entende? Imagina eu te contando as coisas do... Porque as coisas do céu é só para quem é espiritual. Oh, meu Pai do céu. Não é para quem anda na carne, mas é para quem anda no espírito. Oh, meu Pai do céu. Não tem como saber. Não tem como. Só no espírito. E para andar no espírito há um preço a ser pago. Eu não sei se você ouve isso aqui, mas há um preço a ser pago. Há uma renúncia, há uma separação. Nem todo mundo que começou vai terminar com você. Ou vou repetir. Nem todo mundo que começou na fé com você vai terminar. Porque o intuito da obra de Deus não é somente começar, mas é permanecer. Porque começar todo mundo começa. O que chama isso? Motivação. Uma pessoa motivada até começa a fazer uma coisa, mas só uma disciplinada termina o que começou. Lembra de Sansão. Sansão tinha força, mas não tinha maturidade. E Deus nos dias de hoje não quer só força, Deus quer maturidade. Porque quem tem força corre para chegar logo, mas quem tem maturidade desacelera, segura na mão de quem ficou para trás e puxa para perto. Porque o intuito não é começar, é permanecer. Eu vou correr. Quem consegue me ouvir mais 5 minutos, diga glória a Deus. A gente vai observando. E a Bíblia é algo surreal. Mexe com a minha mente, mexe com o meu coração. Porque o texto diz que Deus, quando se apresenta na casa de Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão. O que ele diz? Sai de tua casa, sai da tua parentela, sai da tua terra e vá para a terra que eu te mostrar. Tomé não gosta disso aqui não, porque Deus não mostra para chamar, Deus chama para mostrar. Tomé não gosta disso aqui não, Tomé gosta de ver, quer ver de qualquer jeito. Então qual é o intuito de Deus? Deus não mostra para chamar, Deus chama para mostrar. Porque se Deus mostrar primeiro e não for do teu agrado, tu não vai. Porque se Deus te contar o processo de amanhã, tu não vai. Oh meu, isso aqui é só para quem está ligado. Se tu não der glória, eu também vou jogar essa água na tua chapinha. Escuta isso aqui. Deus chama. O que Deus está dizendo? Fazendo uma exigência. Deus jamais vai te prometer algo sem antes exigir algo primeiro. Não é só vinde a mim e permaneceis como estáis. Alguma coisa vai ter que ficar para trás. Não tem como o novo vir se o velho não foi embora. O que Jesus disse? Não tem como vir o novo permanecer em odres. Não tem como. Alguma coisa tem que ficar. E tem coisas que tem gente que é meio ruim. É por isso que Deus tira. Porque tem coisas que se Deus não tirar, tu não larga o osso. Tem gente que prefere sofrer com o que é errado do que se alegrar com o que é certo. Então a gente vai percebendo que Deus faz uma exigência. Deus faz o quê? Deus jamais vai te prometer algo sem antes exigir algo primeiro. Porque com Deus não há troca e nem há barganha. Qual é o problema disso? É que o povo estava se perdendo com o que tem. E se Deus perceber que aquilo que Ele te deu muda quem você é, Deus arranca. Eita, pastor, como assim? Se o céu perceber que aquilo que Ele te deu muda quem você é, Deus tira. Por quê? Deus prefere tirar o que você tem para preservar quem você é. Como Deus ama mais você do que você tem, Deus prefere você perder coisas para que você não se perca. Deus conhece o seu coração. É por isso que tem coisas que você pede a Deus, não é que Ele não quer dar, é que Ele conhece o teu coração.
Uma vez, certa via, lá na nossa igreja em Praia Grande, nós fazemos campanha. E um dia eu perguntei para Deus em oração. Falei, Senhor, nós faz campanha, o povo é motivado, vai. Mas por que a gente não vê mais milagres? Como antes, não os ouvimos testemunho. Eu não sei se você é desse tempo. Sirvo a Deus por misericórdia, por 22 anos. E eu prestava atenção. Tinha muitos milagres. Na igrejinha que congregava, tinha culto que era só de testemunho. As mães, os irmãos, contando bênção. E um dia na oração, falei, Senhor, por que as coisas não acontecem como antes? O Espírito falou no meu coração, meu filho, não é que eu não quero fazer, é que eu conheço cada um que entra por aquela porta. O problema, se eu dar o que eles querem, muitos deles nem voltam para agradecer. Lembra Lucas 17, a cura dos 10 leprosos. Todo mundo recebeu sua porção, mas quantos voltaram para agradecer? Por quê? Porque gratidão ainda revela caráter. Quando você é grato, por isso que a graça se manifesta. Quando você é grato, não é mérito teu. Você tem o que tem hoje, não é porque tu suou. Eu lutei, eu conquistei. Tu não conquistou nada. Se Deus não te der saúde, nem da cama tu levanta. Se Deus, a mão dele não estiver estendida, prova disso, lembra de Isaías. Isaías, diga para o meu povo, que os meus ouvidos, olha a ordem do texto, os meus ouvidos não estão tampados, para que eu não possa ouvir, nem as minhas mãos estão encolhidas, para que eu não possa abençoar. O que Deus está dizendo é, quer que a minha mão esteja estendida para te abençoar? Abre a tua boca para que eu possa ouvir. Oh meu Pai do céu. Por quê? Quando Deus quer falar com a igreja, quais são os benefícios que Ele usa? Palavra, louvor, usa profeta. E quando a igreja quer falar com Deus, dá para mandar um zap? Dá para fazer alguma coisa? Não, é só na oração. Então, o texto vai dizer o quê? Que Jesus está fazendo uma comparação. E a oração é algo surreal. E um grande escritor por nome de John MacArthur vai dizer que a oração tem um segredo, a qual a nossa geração não conhece. Pastor, e qual é o segredo da oração? A oração não é quando eu entro, é quando eu saio. Espera aí. Pastor, o segredo da oração não é quando eu entro, é quando eu saio? Sim, porque quando você entra, você leva o que é seu, mas quando você sai, você traz o que é dele. É por isso que crente não vive sem oração. Se você vê um crente desanimado, querendo desistir, não é por conta da luta, porque dá para caminhar na luta, dá para caminhar perdendo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos na prova, não desiste. Você está uma semana, já quer abandonar o barco, você compreendeu? Pastor, o que é isso? Tem horas que Deus está trabalhando. Vou te fazer uma pergunta, qual? Quem governa a tua vida? Não é Deus? Me ajuda a pregar. Quem governa a sua vida é quem? Não é Deus? Quem guarda a sua casa é quem? Deus. Aonde a mão de Deus está, o diabo coloca o dedo? Não, então não tem nada a ver com o diabo. Irmão, isso aqui é só para quem não está ligado. Tem coisas que Deus está trabalhando. Tem coisas que Deus está agindo. Qual é a forma de Deus fazer com que o povo entenda a sua vontade? Não é tirando de você aquilo que Ele mesmo deu. Porque senão Deus vai ter 2 trabalhos. Apesar que tudo que Deus tem para você, Ele não vai preparar. Já está preparado. Então a gente vai compreender que Deus trabalha. Deus trabalha como? No caráter. Por que no caráter? Porque você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você continuar sendo quem você é. Pegou? Eu vou devagar. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você continuar sendo quem você é. Deus precisa mexer. E a única forma de fazer você entender o seu propósito, às vezes é ferindo você. Que Deus é esse que permite que eu passe situações constrangedoras para me entender a sua vontade? Pastor, Deus prepara situações constrangedoras para que eu se achegue até Ele. Pior que é, se você entender isso aqui, reage. Como conhecer um Deus que cura, sendo que tu nunca ficou doente? Como conhecer um Deus que levanta, sendo que tu nunca caiu? Como conhecer um Deus que exalta, sendo que tu nunca foi humilhado? Como conhecer um Deus que abre porta, sendo que a porta nunca se fechou para você? Como conhecer um Deus de milagre,
sendo que nada ficou impossível na tua vida para o milagre acontecer. Cutuca esse crente que está do teu, diga para ele: isso é processo de Deus, meu filho. Isso é processo de Deus, minha filha. Fica firme. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até a volta de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Quero liberar uma palavra de Deus para alguém que crê. Eu vim profetizar, eu vim lá de Praia Grande para profetizar para alguém que o teu final vai ser melhor que o teu começo. Se prepara, porque tem surpresa da parte de Deus. E se tem alguém que tem glória a Deus na boca para dar, abra a tua boca, vem comigo no glória. Tem crente aqui, rebe revácia. Tem crente de glória a Deus aqui. Eu não sei se tem alguém que acredita em profecia espiritual, mas assim diz o Senhor: nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua casa, não vai prosperar. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Abra a tua boca e adore. As coisas de Deus às vezes é meio maluca. A matemática de Deus, pensar as coisas diante de nós, vem na contramão às vezes. Tem coisas que você vai passar que até hoje você não vai entender. Por quê, pastor? Porque tem horas que Deus permite o mal, não para te fazer mal. Tem horas que Deus permite o mal para te fazer bem. Vai entender Deus. Na trajetória da fé, Deus permite às vezes que feridas, meu pastor, venham a ser abertas. Por quê? E depois que a ferida é aberta, o que acontece com ela? Ela forma uma cicatriz. O que é ferida? Ferida nada mais é que algo que tentou te matar, mas não conseguiu. Uma ferida que forma uma cicatriz, nada mais é que algo que tentou te matar, mas não conseguiu. Por quê? Cicatriz dentro da Bíblia tem um significado muito grande. E qual é? Cicatriz não fala para onde eu estou indo. Cicatriz fala de onde eu estou vindo. Lembra de Ezequiel, filho de Buzi, capítulo de número 2. Põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. O que Deus está dizendo? Não tem como ficar sentado e querer que Deus faça tudo. Tem que estar de pé. Não dá para ficar em casa. Em casa não resolve nada. Tem que vir para o meio. Tem que vir para a guerra. Põe-te em pé. Ele se coloca. Quando a gente olha isso aqui, mexe com a gente, pastora. Por quê? Porque esse põe-te em pé não é apenas um exercício corpóreo de alguém que frequenta a academia. Agache e levanta. Agache e levanta, não. Esse põe-te em pé aqui é muito mais que isso. O que é esse põe-te em pé? É um posicionamento. É uma postura. É uma conduta que Deus quer daquele que Ele escolheu. Por que Deus quer um posicionamento? Porque Deus vai levantar ele. Tem muitos homens de Deus aqui que estão sentados e Deus tem pressa. Pastor, por que Ele põe-te em pé? O que Deus está dizendo é: Ezequiel, põe-te em pé. Por quê? Antes de um povo ouvir a palavra que sai da tua boca, o povo vai olhar o teu posicionamento. E se teu posicionamento não condizer com aquilo que sai da tua boca, não vai rolar. Vai entrar na direita, vai sair. Eu não estou falando de ser crentão nem ser quadrado. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe de todas as coisas. Tem uns que aprendem rápido, sai do processo muito rápido. E já viu aqueles que demoram na mesma prova porque não está entendendo a vontade de Deus. Então demora na prova. Não é que o inimigo está lutando, é Deus trabalhando para te moldar. Lembra de Jeremias, capítulo de número 18. Aconteceu tanta coisa, não sei nem por que eu estou indo por esse caminho, mas vou voltar para a palavra. Lembra de Jeremias, capítulo de número 18. O que acontece? Jeremias, oi, levanta e desce. Você percebeu? Não é apenas um exercício corpóreo de alguém que frequenta a academia. Levanta e desce. Desce na onde? Na casa do oleiro. E eu te farei ouvir, seguro glória, as minhas palavras.
Quando o cara desce, o cara não ouve, o cara vê. Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia. Quando ele desce, ele não ouve, ele vê. O que Deus está ensinando? Antes de falar alguma coisa, primeiro, oh meu Pai do céu. Antes de falar, primeiro vê. E se não tiver certeza, fica quieto. E o que ele vê? O oleiro trabalhando sobre as rodas com a mão no vaso. E o que o texto vai dizer? Que de repente o vaso se quebra. Jeremias entende que a única maneira de não jogar o vaso quebrado fora é amassando ele e fazendo o outro de novo. Sabe o que Deus estava dizendo? Jeremias, eu descobri o segredo de vocês. Senhor, que segredo é esse? Eu descobri que vocês quebrados são mais produtivos do que inteiro. Pastor, como assim? Quebrado, tu frequenta mais o culto. Quebrado, você ora mais. Quebrado, vem para a presença. Quebrado, e eu queria fazer você entender isso aqui. Tu sabe qual é a maior raiva do diabo? É que tu tá quebrado, mas veio quebrado. Tu tá moído, mas veio moído. E Deus me trouxe lá da Praia Grande para dizer: Peniel Vicente de Carvalho, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma olaria. Lugar que tu entra quebrado, mas vai sair de pé. Vai sair de pé. Eu não sei se alguém acredita nisso, mas levante a tua mão, enche essa casa de glória, porque Deus vai fazer acontecer. Oh, abre é séria. Eu vou te dar 30 segundos de glória. Cadê os crentes espirituais? Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Cadê os crentes que veio para a guerra? Cadê os crentes que em pleno 2025 ainda falam em línguas estranhas? Cadê você? Vem. Vem comigo no glória, 30 segundos de glória. Cadê você? Vem. Eu não sei se alguém acredita, mas enquanto a Peniel está dando glória, tem oração contrária caindo por terra. Enquanto a igreja está dando glória, Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando correntes. Eu não sei se alguém acredita nisso, mas Deus está dando livramento para alguém da tua casa. Quem vem comigo no glória? Vem. Vem comigo no glória. Vem, Ramanagashuri Kalabaya, Jorakalasuri Komanaganduria. Cadê você? Deus vai guardar a tua casa. Oh, meu Deus do céu, eu não consigo acreditar que só meia dúzia está sentindo a presença dele. Eu não quero acreditar que em pleno 2025 tu vai ficar olhando para o diabo fazendo a tua casa de saco de pancada e não vai fazer nada. Agarra no chifre dele hoje, esfrega a cara dele no chão. Deus tem vitória, Deus tem vitória, Deus tem vitória, Deus tem vitória. Pastor, para que gritar tanto assim? É que enquanto eu estou gritando aqui, tem muralha caindo por terra lá. Enquanto a igreja está dando glória a Deus aqui, vai cair diante, vai cair pomba gira, vai cair. Deus vai fazer milagre. Deixa eu pregar mais um pouquinho. Senão o pastor nunca mais me chama.
Ele está na casa. Eita. Eu estou tentando pregar, ele está na casa. A matemática de Deus e a sua lógica é diferente da nossa. Pastor, como assim? Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Exaltado para Deus é quem está sendo humilhado. Grande para Deus é pequeno. Eu preciso alertar você. Na caminhada da fé, não vai ter ninguém colocando o tapete vermelho para você passar, não. Na caminhada da fé, não vai ter ninguém jogando pétalas vermelhas para você passar, não. Jesus um dia disse: vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo. Jesus disse: eu tenho para você cruz. É dor, é choro, é pranto. Sabe o que Jesus estava dizendo nas entrelinhas? Vai ter dias que vocês vão acordar e vocês não vão se nem reconhecer quem são vocês. Por quê? Tem dias que vocês vão dormir bem e vão acordar mal. Por quê? Porque o reino não é carnal. O reino é espiritual. Por que tem muita gente desistindo, meu pastor? Porque estão entrando na embarcação, na trajetória da fé, achando que estão dizendo: agora que eu estou com Jesus não vai ter luta. Mentira para você. Estão entrando na embarcação achando: agora minha casa vai ficar em paz. Mentira para você. Pastor, e qual é a única garantia que eu tenho que eu vou chegar lá e vou ter vitória? Isso aqui é só para quem está ligado. Nós somos o único povo, meu pastor, que já entramos na guerra com placar decidido. Eu vou repetir isso aqui. Pastor João, nós somos o único povo que já entramos na guerra com placar decidido. Oh, meu Pai do céu, levante a sua mão para o céu. Levante as duas, porque uma vai ser pouco. Eu quero profetizar para quem crê. Eu vim profetizar para uma igreja que tem glória a Deus na boca. Sabe por quê? Nós somos reconhecidos pelo glória que carregamos na boca. Nós somos reconhecidos pelo aleluia que carregamos na boca. E assim diz o Senhor: esta peleja não é tua, esta peleja é de Deus. Esta guerra não é tua. Deus está entrando na guerra de alguém hoje. Deus está dizendo: justo não se justifica. Parai e ficar em pé e vede o livramento que o Senhor vos dá. Eu não sei se tem alguém aqui, mas dá um brado de glória, porque Deus vai guerrear a tua guerra. Deixa eu voltar para a mensagem, para não ficar sem pé e nem cabeça. Meu amigo, o texto diz: Abraão sai da sua casa, sai da sua parentela e sai da sua terra. Você percebe que o reino de Deus não é somente toma, não é somente recebe. Tem horas que tu vai entrar, mas não vai entrar para ganhar, tu vai entrar para perder. E perder ninguém gosta, ninguém está pronto para perdas. Mas as perdas, existem lições que só aprende quem perde. Ele sai, o que acontece? Traz Ló de novo. Quando ele traz e chega para se cumprir a promessa de Deus, diz a Bíblia que os dois sobem para onde? Para cima do monte.
Quando sobe Abraão e Ló, o que o texto diz? Que Abraão já tinha levantado 4 altares para Deus. Quando ele sobe no monte, aparecem 2 cenários. Quantos cenários? Só 2 ligados. Quantos cenários? Quantos cenários? As campinas e o deserto. Ó Ló, não deixou nem Abraão falar, já se apresentou e disse, ó, eu fico com a campina. Ó Ló, espertinho, ó, deserto e campina. O que ele fez? Eu fico com as campinas. Por que ele se apresenta e fica com as campinas e não com o deserto? Aqui eu te explico. Todo aquele que não está acostumado a ouvir a voz de Deus é seduzido por aquilo que vê. Vou repetir. Todo aquele que não está acostumado a ouvir a voz de Deus é seduzido por aquilo que vê. Quem sabe, olha aí você, casou, não consultou a Deus, quebrou a cara, olha o que está passando. Olhou, viu, gostou, não consultou a Deus, está pagando preço. Todo aquele que não ouve, não está acostumado a ouvir a voz de Deus, é seduzido por aquilo que vê. Eu sou do tempo que até para a gente comprar um carro, uma bicicleta, nós orava a Deus. Hoje a gente acha o forte o suficiente, o sabedor o suficiente para fazer coisas sem consultar a Deus. É isso que está faltando na nossa geração. A gente acha que porque fizemos uma vez vai dar certo sempre. Nem sempre vai dar certo. Tem guerras que tu vai vencer com teu esforço físico. Mas tem guerras que só Deus vai vencer por você. Então todo aquele que não está acostumado a ouvir a voz de Deus, eu caminho para encerrar agora, é seduzido por aquilo que vê. O texto vai dizer que Ló vai para as campinas e Abraão vai para o deserto. O que acontece? Lá onde Abraão estava no deserto, ele levanta o altar. A Bíblia diz que Deus o prospera, que Deus abençoa. É por isso que ele é considerado o pai da fé. Porque Deus não mostra para chamar, Deus chama para mostrar. Abraão é alguém que tem fé. E você precisa entender que Deus não se move por aquilo que tu sente. Deus se move pela fé que tu exerce. Não adianta chorar. Tem choro que não comove a Deus. Chorar é uma coisa, remorso é outra. Prova disso, Êxodo capítulo de número 1. A Bíblia diz que Faraó está colocando o jugo pesado, fazendo o povo sofrer. Você vê Deus interferindo? Não. Porque Deus não se move por aquilo que eu sinto, mas pela fé que eu exerço. O texto diz que Deus só se levantou quando o povo voltou para orar. Sem oração não dá. Diabo não quer te tirar da presença. Porque se te tirar da presença, eu já ouvi aqui no telão, o pastor já vai com as irmãs canelinha de fogo, traz o afastado e ele fica. Sabe qual é o maior projeto do diabo hoje? É te manter ocupado. É tirar o teu tempo. Por que ocupado? Porque uma vez disperso, ele quer te afastar da oração. Você não percebe quando você dobra o joelho, é uma guerra. Joelho dói. Você começa a ficar incomodado. Alguns que são bem fortinhos, que nem eu, já colocam a barriga em cima da cadeira para aliviar o peso do joelho. É uma guerra, acontece tudo na oração. Por que a nossa geração não ora como os nossos antepassados orou? Porque quem olha com os olhos carnais, parece que tudo bagunça. Faz um propósito de oração na tua casa para tu ver. Filho dá mais problema, esposo fica mais perturbado, perseguição no trabalho. Aos olhos carnais, a oração parece que está bagunçando tudo. Mas nos olhos espirituais, é Deus colocando tudo no seu... Um vai para o deserto, e eu paro agora. Um vai para o deserto, e o outro vai para o Campina. Conhecemos a história.
A Bíblia diz que Deus chama Abrão, está no texto. Ocultaria eu alguma coisa do meu amigo Abraão? E Deus diz: Abraão, chega aí. O que aconteceu? Vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou mandar fogo do céu e enxofre. A gente estuda isso aqui. O que seria esse fogo e enxofre? Nos dias de hoje seria meteoro. Deus disse: vou matar, vou exterminar. Aí diz o texto, Abraão: opa, peraí, eu sei quem está lá. Tem alguém da minha casa. Isso aqui é só para quem está ligado. Alguém da minha casa está em Sodoma e Gomorra. Oh, meu Pai do céu. Alguém está lá. E o texto diz: Senhor, permita eu entrar em tua presença. E se tiver 50 crentes lá, o Senhor vai matar todo mundo? Aí Deus diz: Abraão, eu já passei lá e não encontrei ninguém, vai morrer todo mundo. Abraão sai e ele volta: Senhor, permita mais uma vez entrar em tua presença. E se tiver 40 crentes lá, o Senhor vai matar? E ele vai descendo: 40, 30, 20, 10. Quando chega no 5, para você entender isso aqui: Senhor, permita eu entrar mais uma vez em tua presença. Com todo respeito, sem intenção nenhuma de ferir seu coração. Senhor, se tiver 5 crentes meia boca lá, que troca Jesus por futebol, que troca Jesus por pizza, que troca Jesus por passeio, se tiver 5 crentes meia boca lá, o Senhor vai matar todo mundo? Eu não vou matar, já passei lá, mas não encontrei ninguém. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, sabe qual é o teu problema? Que tu está argumentando com um argumento errado. Eu não quero poupar a cidade, eu quero poupar a tua casa. Isso aqui é só para quem está ligado. Eu não estou preocupado com a cidade, mas estou preocupado com alguém que está na sua. Você que é mãe, você está aqui, mas cadê o filho? Cadê o esposo? Hoje é sábado. Não vou me aprofundar muito. O pastor vai me bater, ó. O que acontece? Abraão estava entendendo. O quê? Que a prioridade é casa. Deus faz o quê? Então tá bom, Abraão. Diz o texto que enquanto Abraão estava em casa, desceu 3 anjos na sua casa. Me ajude a pregar. Quantos anjos? Quantos anjos? Ali o próprio Deus desceu. No entanto que ele se apresenta e diz: Abraão, vim te fazer uma promessa. Que promessa é essa? Sara, daqui 1 ano, daqui um tempo, vai ter um filho. E ele: como vai ter um filho? Diz o texto que Sara estava atrás da cortina, começou a rir. Olha Deus, por que não estava nem vendo? Por que Sara está rindo? Poderia Deus falar alguma coisa e não se cumprir? Poderia alguma coisa para Deus ser impossível? Daqui 1 ano tu terás um filho. Cara velho, 75 anos, só Deus para fazer essas coisas mesmo. E diz o texto que 3 anjos desceu na casa de Abraão. Quantos anjos? Aí você vira a página, vai lá para Gênesis 19, se não me falha a memória. Diz o texto que 2 anjos visitaram a casa de Ló. Quantos anjos? Você prestou atenção numa coisa? Na casa de Abraão, quantos anjos? Quantos anjos? Na casa de Ló, quantos anjos? É porque na casa de quem tem aliança, o próprio Deus desce. E casa que não tem, Deus manda visita. Casa que tem aliança, o próprio Deus desce. Casa que não tem, Ele manda visita. E o texto vai dizer... Gente, eu prometo agora, já falei 3 vezes e não parei. Quem me ouve 2 minutos, diga glória a Deus. O texto diz que a beleza dos anjos fizeram com que os sodomitas... Quem entende aqui o que é sodomita, você sabe que é um povo sodomita, gosta de ser vergonhice. Não vou me aprofundar muito, porque tem pessoas mais jovens aqui. Sabe que é um povo horrível, um povo, com todo respeito, nojento. Com a beleza dos anjos, o texto diz que eles queriam fazer negocinho com os anjos. Está no texto. Pela beleza. Aí Ló, olha o que o Ló disse: eu tenho 2 filhas aqui para os anjos, vamos dar elas para eles e tudo se encerra. Os sodomitas estão do lado de fora. E diz o texto que Ló demorava a sair. Está no texto. E Ló demorava a sair. Por que a sair? Porque ele era gostoso.
cai para nós, sem hipocrisia nenhuma, o mundo é gostoso. Beber ruim? Claro que não, se fosse ruim ninguém bebia. É prazeroso. E tudo que o mundo tem é te dar prazer. Prazer momentâneo. Tudo que Deus tem para nós não é prazer momentâneo, é vida. E vida com abundância. Oh, meu Pai do céu. É isso que Deus tem. Ele demorava a sair. Por que o texto diz isso? Porque o anjo já tinha visto que a sua esposa já tinha se corrompido. Gostava do ambiente. Você que é mãe, pai que ora pela sua casa, quem sabe você está orando pelo seu filho, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você sabe que é uma guerra. Às vezes você até chama, não, vai você, quando me der vontade eu vou. Não é assim, é uma guerra. Mas você que tem fé, continua perseverando, porque a qualquer momento, aquele que fez a promessa, ele vai cumprir. O anjo demorava a sair, e o que aconteceu? Um alvoroço do lado de fora. Eles queriam entrar para dentro da casa. Gênesis 19, versículo de número 11, se não me falha a memória. E o anjo do Senhor feriu todos que estavam lá fora como uma grande cegueira. Espera aí. Eles estavam na frente da casa de Ló. E o anjo feriu com cegueira. O que é isso? É Deus dizendo, o diabo sabe onde tu mora. O diabo até sabe onde teu filho estuda, quem é a professora aqui da aula, mas a única coisa que não consta no GPS dele é a chave e a maçaneta que entra para dentro da tua casa. Eu não sei se alguém vai receber isso aqui, mas eu vou liberar. O diabo sabe onde tu mora, mas para dentro da tua casa ele não entra. Hoje Deus vai cegar o teu inimigo. Hoje Deus vai cegar o teu adversário. Ele vai até na porta, mas na porta ele não entra. Porque quem manda na tua casa é Deus. E tu sabe qual é a maior raiva do diabo? É que nesses 32 anos de Peniel Vicente de Carvalho, o diabo está agoniado dizendo, quando acabar o culto eu pego ela, quando acabar o culto eu pego ele, quando acabar o culto eu mato ela. Mas não se preocupa não, que se hoje Satanás bater na porta da tua casa, quem vai atender não vai ser você, quem vai atender vai ser Deus dizendo, cheguei primeiro, cheguei primeiro. Eu não sei se alguém crê, mas a tua casa tem dono. O inimigo vai só até a porta, porque da porta para dentro, quem manda é Deus, quem manda é Deus, quem manda é Deus, quem manda é Deus. Alguém tem aqui um brado de glória para dar para ele? O texto diz que o anjo ferindo, eles demoravam a sair, e o anjo pegou pela mão, e está no texto, e arrancou. Por que Deus arranca? Porque Abraão orou. Posso dizer uma coisa para você? Não tem esse negócio do teu filho não querer. Se tu estiver orando, Deus vai arrancar de lá. Eu vou repetir. Não tem esse negócio de ele não querer. Se estiver orando, Deus vai tirar do pagode, vai tirar do baile, vai tirar do cigarro, vai tirar da cachaça, vai fazer dele um obreiro da Peniel. O anjo pegou pela mão e puxou. Diz o texto que eles, quando estão correndo, a cidade de Sodoma, ao redor dela, era cheio de salamina. Salamina vem da palavra sal. É por isso que quando o fogo cai do céu e bate no sal, o sal no seu estado líquido, ele enrijece, empedrifica. É por isso que quando a mulher de Ló está correndo para frente e olha para trás, o que acontece? Ela vira uma estátua, porque o sal no seu estado líquido vira uma estátua, empedrifica, enrijece. Sabe o que é o mais interessante? É que ela está no posicionamento de alguém que está caminhando para frente, mas olhando para... Por que ela vira estátua? Porque vida de crente é assim. Toda vez que você olha para trás, sua vida para.
Deus não te chamou para voltar para trás. Todas as vezes que você sobe um degrau, Deus tira o degrau que tu subiu. É por isso que quando você tenta voltar, você cai. Eu vou repetir isso aqui. Com Deus não tem caminho de volta. Toda vez que você sobe um degrau, Ele tira o degrau que tu subiu. É por isso que quando alguém quer voltar, ele cai. E quem um dia caiu, sabe o quanto difícil é se levantar de novo. Sodoma é feita de salamina, que vem da palavra sal. E a palavra sal vem de salário. E o que Paulo disse? Que o salário do... É por isso que ela morre. E para você entender isso aqui, para a gente poder encerrar, Deus quer fazer algo grande, mas só depende de você. Tu acha que Deus não sabe o quanto você está lutando para ficar de pé? Cadê o pastor da igreja? Pastor, eu posso descer? Se o senhor me der 2 minutos, eu paro. O senhor me concede esses 2 minutos? Eu me perdi na hora aqui. Eu não sei a hora que eu comecei. Eu posso descer? Deus sabe o quanto você está lutando pela sua casa. Deus sabe o quanto você está lutando para ficar de pé. Deus sabe de todas as coisas. Se a igreja da glória melhora. Eu te via lá de cima. Há uma luz sobre a tua cabeça. Candio séria. Tu sabes o que Deus tem contigo nessa terra. Há um relógio em cima da tua cabeça que está girando com muita pressa. Deus tem pressa para cumprir o que Ele te prometeu. Se não fosse a mão de Deus, nem aqui tu estaria hoje. Deus te guardou. Deus cuidou de você. Deus sabe que lá ninguém te entende. Mas Deus conhece o teu coração. Briassúria. Deus vai fazer de você um grande pregador dessa nação. Deus teve que tirar muita gente do teu caminho e tu não entende. Deus está dizendo, para de ir atrás daquilo que eu já afastei. Briusséria. Camandagassubri, camandagassaio. Grandes coisas tem o Senhor para fazer. Mas só depende de você. E assim diz o Senhor, está disposto a viver o que eu tenho? Oh, é séria. Canamandagassubri. O teu lugar é no altar. Deus está contemplando o teu coração há dias. E Ele diz, eu vi quando o gigante se levantou, mas te digo assim, sou eu maior que ele. Eu sei que tem muita coisa fora do seu devido lugar. Mas Deus tem um tempo de honra. Deus tem um tempo que Ele vai estabelecer o seu propósito. E assim diz o Senhor, começa hoje. Deus está te dando armadura. Deus está te dando ferramenta. Deus está dizendo, entra tu pela porta. Porque vou eu fazer coisa grande, diz assim, diz o Senhor. Tem alguém que acredita na vitória dEle? Tem alguém que pode abrir a boca para adorar? Meu pastor, Deus é saúde. Ei, o sério revaraia. Camanda gassubre de camandarábia. Hebres. Quando o Senhor orava por mim, lá o Senhor disse, diga para ele que eu sou saúde. Eu sei as dores que ele sente muitas das vezes. Deus hoje é livramento. Sabe a dor no peito que tu sentiu por dias atrás? O Senhor disse, grande seria o infarto, mas o meu nome é livramento. Eu estou desinflamando os nervos das tuas pernas, as dores nas costas. O Senhor é Deus. E eu ouvi a tua oração.
Adubre revaraçaio. Eu te despertei por esses dias pela madrugada. Visitei os teus sonhos, rebride o séria. E o Senhor está dizendo: eu sei as guerras que tu tem travado com teu inimigo. Quantas das vezes, assim diz o Senhor, eu te vi entrando por essas portas, com o coração aflito, com a alma angustiada, rebre. E o Senhor diz: eu sou refrigério hoje. Eu sei o quanto tu me amas. Tu já viste eu fazer tanta coisa, mas tem algo que tu precisa ver ainda. E eu estou indo de encontro. Eu não sei quem é, mas eu vejo um coração duro, lutando e... Eita, eu estou todo arrepiado. Abre o séria. O Senhor está trabalhando no coração duro, do sangue do teu sangue, do fruto do teu fruto. Abre o séria. Eu vou trazer para o meu altar. Adubre revara sério. Continua orando, faça tu propósito comigo. E conte os dias, porque tornarei a falar contigo, diz o Senhor. Se tem alguém com glória a Deus na boca, abra a tua boca, glorifica, exalta, enaltece, porque o Senhor, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Se o pastor permitir, se coloque de pé. Eu prometo que eu encerro agora. O Senhor está assinando um papel lá na eternidade. Quando eu voltei para cá, parou um papel em cima da tua cabeça aqui, é de um lado para o outro. Ébreo séria. E eu vi um martelo que batia com muita força. E nesse papel estava escrito justiça. Deus está assinando algo lá em cima, que vai chegar na tua mão. Aquilo que ia demorar anos, Deus está acelerando. Me ajuda aqui no microfone um pouquinho. Deus está acelerando. E eu vou dizer uma coisa: você tem um coração muito bondoso. Seu coração é grande e é isso que tem agradado a Deus. E às vezes você não tem jeito, você ajuda quem não é para ajudar, quebra a cara. Mas é isso que tem agradado a Deus, a bondade do teu coração. Eu sei a luta que tu está passando. Eu sei as guerras que tu tem enfrentado. Abre, séria. Eu te visitei por esses dias e tu não entendeste nada. Falei ao teu coração, e assim diz o Senhor: por que tu temes, se é eu quem vou na tua frente? Segure na minha mão. Tu está temendo por quê? Abre. Temes tu porque, se é eu quem vou na tua frente? Por que tu me pedes aquilo que eu já coloquei no teu coração? Deus está dizendo, há um sinal verde. Deus diz: vai que eu sou contigo. Eu vejo algo crescendo, prosperando. Rebride o séria. Se prepara, porque é um tempo de multiplicação. Eu vi um barulho de porta de aço sendo aberta, um crescimento chegando que nem você vai entender, mas Deus está dizendo: abençoa os meus pequeninos. Sabe, esse projeto que está no teu coração, ele não é teu, fui eu quem coloquei. Eu ouvi a conversa entre tu e a tua, e assim diz o Senhor: se prepara, porque coisas grandes estão chegando, assim diz o Senhor. Tem alguém que acredita na vitória dele? Tem uma igreja avivada que pode glorificar a Deus pela vida dele? A gente vai encerrar agora. Eu preciso ser fiel, senão o pastor nunca mais me chama. Eu aprendi desde a minha infância que a gente precisa respeitar e não se empolgar. Eu não sei se é de costume aqui,
mas eu queria fazer algo. Ficasse de 2 em 2, assim ó, vem aqui João. Assim, ó. De 2 em 2, você consegue me ajudar? Eu prometo que eu vou encerrar agora. De 2 em 2, vira de frente. Se tiver algum problema aí, fica mulher com mulher, homem com homem. Isso, só não deixa ninguém sozinho. Pastor, para que isso? Você não tem noção. Você está segurando na mão de um guerreiro. Me ajuda um pouquinho no microfone, meu sonoplasta. Você está segurando na mão de uma guerreira. Você está segurando na mão de alguém que, para sobreviver e chegar até aqui, teve que matar o urso, teve que matar o leão. Só Deus sabe o quanto você está lutando para ficar de pé. Só Deus sabe o quanto você está orando por aqueles que estão na tua casa e muitas das vezes não vê resultado, mas Deus sabe. Deus sabe que na tua pouca força tu tem buscado Ele, tem falado com Ele naquele trabalho. E nós vamos encerrar em 2 minutos, que meu tempo já estourou. Eu queria que você me ajudasse a orar por esse valente, orar por essa guerreira, porque eu estou vendo portas se abrindo aqui hoje. Eu estou vendo papéis sendo assinados, pastor Nissuzi. Deus está quebrando as cadeias. Tudo aquilo que estava impedindo a tua casa de prosperar, tudo aquilo que estava impedindo os teus filhos de vir para a presença, todo impedimento espiritual, toda enfermidade, vai cair por terra através da oração. Eu queria que você me ajudasse a orar por esse guerreiro. Eu queria que você começasse a orar por essa guerreira. Vem, Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui em 32 anos de Peniel Vicente de Carvalho, e nós sabemos que uma igreja só se mantém de pé por conta da oração. Sem oração não dá. E eu quero profetizar na autoridade que é no nome de Jesus, que Deus vai encher a nossa geração da sua presença. Você vai sair daqui cheio de Deus. Você vai sair daqui hoje renovado. Você vai sair daqui hoje fortalecido no Espírito do Senhor. Eu não sei se tem crente aqui, mas se você sentir de abraçar esse irmão, abraça. Se você sentir de profetizar na vida dele, profetiza. Se prepara, porque grandes coisas ainda estão por vir. Tudo aquilo que estava travado está sendo destravado. Tudo aquilo que estava sendo bloqueado está sendo desbloqueado. Um novo tempo de Deus está sendo estabelecido na tua vida e na tua casa. Um novo círculo de Deus começa hoje. Se prepara, porque Deus vai honrar você. Se prepara, porque Deus vai levantar você. Se prepara, porque Deus vai honrar a sua casa. Tem promessa sendo cumprida aqui hoje. Deus vai fazer coisa grande. Oh pastor, hoje tem tristeza saindo pela raiz. Hoje tem desânimo sendo caído por terra. Eu não sei se alguém acredita nesta oração, mas o céu vai te surpreender. Se prepara, porque teu lado espiritual nunca mais vai ser o mesmo. Deus vai te usar nessa terra como um grande profeta, como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Se prepara, porque Deus ouviu a tua oração. Deus vai entregar nas tuas mãos. Eu não sei o que você tem pedido a Ele, eu não sei o que você tem entregado a Ele, mas nós estamos no mês de abril, e vai ser o mês que Deus vai abrir a porta da vida financeira. Deus vai abrir a porta da família. Deus vai abrir a porta da vida conjugal. Deus vai abrir a porta da vida sentimental. Se prepara, porque o novo de Deus vai chegar sobre a tua vida. Se prepara, porque o novo de Deus está sendo estabelecido. Um tempo de milagres na Peniel Vicente de Carvalho começa a partir de hoje. Se prepara, que Deus vai trazer de volta quem saiu sem direção. Deus vai trazer para o altar. Deus vai trazer o teu filho. Deus vai trazer a tua filha. Deus vai trazer a tua casa. E um dia está chegando que você vai esfregar na cara do inferno que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Esse cântico novo vai ser desentalado na tua garganta. Ei, Satanás, a nossa geração
geração tem lenha para queimar. A nossa geração não vai ser uma geração engessada, não vai ser uma geração enfraquecida. Nós somos uma geração do arrebatamento, aqueles que estão esperando a vinda de nosso Senhor. Enquanto você ora, tem cadeias sendo quebradas. Enquanto você ora, tem obra de macumbaria sendo quebrada. Enquanto você ora, tem demônios gritando na porta desta igreja. Tem livramento, tem libertação. Ele está passeando aí, ele está passeando na nave da igreja. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja tocado aí agora, seja tocado pela presença dEle, seja tocado pelo Espírito do Senhor. Tem ferramenta descendo, tem armadura nova chegando. Unicala séria, uramanacomi narasana, camanara shuri, comanara saio, promanacanto, rebinara série de candureia, unicamanaga sudi, comanaga séria, promanai, dominara o sebe de comanaga saio. De me coma nagasi de coma naracé e promanachuri camanagandúria uramanaga joy é de torevá promanai de comanaga subi de coma naraçaio e benigio série de orimini coma naracamanaga súbria. Receba poder de Deus, seja renovado, seja fortalecido. Saia daqui debaixo da promessa de Deus, saia daqui crendo que grandes coisas fará o Senhor. Se prepara, porque tem vitória, tem milagre, tem promessa, tem cura, tem libertação, tem providência de Deus. Dá um abraço nesse crente. Isso, dá um abraço nesse crente. Você está abraçando um guerreiro, você está abraçando uma guerreira. E eu encerro aqui dizendo: se prepara, porque tem milagre. Se prepara, porque Deus vai te surpreender. E se tem alguém que recebe essa palavra, glorifique e exalte o nome de Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, amém? Quantos que foram abençoados aqui? Quantos que receberam a palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém? Amanhã temos mais. Obrigado, pastor. Obrigado aí. O João, tecladista. Obrigado, pastor João também.